Porque todos devem ser empreendedores. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Todos devem ser empreendedores porque ter a mentalidade empreendedora vai te desenvolver. E se você não está acostumado muito com esse universo, deixa eu deixar bem claro que empreender ou ter a mentalidade empreendedora não é você vender, abrir um negócio, abrir uma PJ, abrir um ponto, seja lá o que for, embora isso esteja dentro do pacote. Mas a mentalidade empreendedora está também relacionada com solucionar problemas e muitas vezes não delegar tarefas que na verdade são suas. Está relacionado com não estar conformado com a sua realidade atual. Então, devido a esses atributos bastante principiológicos do empreendedorismo, por isso que eu acho que você deve empreender. Porque ser um empreendedor, ter a mentalidade empreendedora, pode estar em extremo contato com uma pessoa que é CLT sim, ou que ela é um funcionário, mas ela vai desenvolvendo essa mentalidade. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Se você não tivesse que bater cartão, você acordaria 6 horas da manhã para iniciar suas atividades? Isso é ser empreendedor. O conceito de empreendedor também está muito relacionado com uma questão que envolve autorresponsabilidade. Você não precisa de um órgão, de uma instituição, de uma empresa, seja lá o que for, de um patrão, ou até mesmo da cobrança de um cliente, por exemplo. Você pode até ser um autônomo, mas talvez não tenha essa mentalidade de autorresponsabilidade para, fazer com que você acorde mais cedo. Por exemplo, fazer com que você não precisa se sentir pressionado para chegar lá e fazer as coisas. Então, essa é uma ideia bastante interessante. É o conceito de autorresponsabilidade. Você faz porque você tem que fazer. Você faz porque precisa ser feito. E sem qualquer tipo de pressão de órgão, de governo, entende? Você é a tua própria força motriz. As próprias demandas que elas sempre vão acontecendo, os problemas, todas as questões que você precisa resolver, eles vão sendo resolvidos naturalmente, sem qualquer tipo de cronograma, de horário que é imposto a você para que você realize. Então esse é um conceito de autorresponsabilidade. O empreendedor, ele tem a autorresponsabilidade. E se você não tem essa autorresponsabilidade, sinto lhe informar que provavelmente você não tem uma mentalidade empreendedora. Se você precisa de um órgão, de uma instituição, de uma empresa, de uma prefeitura, enfim, de uma autarquia, enfim, qualquer tipo de instituição que seja, para que você tenha disciplina de horário, para você acordar cedo, fazer o que tem que ser feito, me desculpe se não tem a mentalidade empreendedora, né? E isso pode ser aplicável a N facetas. Por exemplo, se você vai para academia e você, por exemplo, você precisa estar pagando a academia para fazer o seu exercício e tudo mais, tal. Com relação à questão do horário, tá? E simplesmente são exemplos, né? Às vezes, devido à questão, a pessoa não consegue fazer em casa o exercício,
você não está tendo autorresponsabilidade com a questão do seu exercício. Entendeu? Você precisa ali, tipo assim, imagina só, sempre alguém precisar ter que te cobrar para você fazer um exercício, ter que te cobrar para você se alimentar bem, ter que te cobrar. Você não faz nada por autorresponsabilidade. Você faz simplesmente porque você se sente pressionado, ou porque quando você passa muito mal, ou porque quando você vê que você já está com barriga, ou você já está se sentindo cansado. Você já faz por causa das consequências, não porque você tem que fazer, porque você tem que cuidar da sua saúde. É autorresponsabilidade. Então essa é uma mentalidade empreendedora. E aí ninguém está falando de patrão, de capitalismo, nada disso. A autorresponsabilidade, ela vai te proporcionar, inclusive, qualidade de vida. De você chegar e produzir no seu tempo, porque, veja bem, o que é mais danoso? Aquela autorresponsabilidade, aqueles movimentos chatos que você tem que fazer ao longo do dia, ou a procrastinação, né? Que a procrastinação, ela é uma decisão pensada. A procrastinação, ela inclusive uma atitude natural de conservação de energia. Você escolhe o caminho mais fácil, mas ela tem consequências piores. Então, já por esse fator, eu digo que todos deveriam entender e ser empreendedores. Porque empreendedor é resolução de problema. E a gente tem problema na nossa vida a todo momento. E aí qual que é o principal problema pra gente que nos obsta a resolvê-lo? A nossa própria procrastinação. As nossas próprias desculpas. Esse é o principal problema. O principal problema não são os fatores externos, exógenos, né? Embora, em alguns casos, né, eles sejam relevantes. Mas existem coisas que são atinentes a nós. Então, cabe a nós fazermos isso. Nós somos seres emocionais, sim, e eu diria especificamente que a maior parte das nossas decisões são emocionais. Até as decisões racionais são emocionais. Mas isso aí é um outro tipo de assunto. Então, o que ocorre? A gente precisa entender isso. Porque quando a gente trabalha com esse tipo de conceito, a gente fica melhor estruturado, porque é como se fosse um plano de vida. Eu não vou tomar uma decisão de abrir uma empresa, eu vou tomar uma decisão de ter uma mentalidade empreendedora. Essa é a minha decisão. A minha decisão é essa. Então assim, muitas vezes a gente se pressiona simplesmente por causa de metas materiais. E aí, por exemplo, eu vou falar como funciona a minha mente, como eu consegui resolver esse problema na minha mente. Quando você se propõe a só pensar numa questão de atingir uma meta material, pode demorar um certo tempo para você conseguir isso. Só que você precisa entender que até você chegar nessa suposta conquista, que conquista não, você vai ter N probleminhas no meio do caminho, N questões no meio do caminho para você resolver. E aí, você não consegue perceber que, na verdade, os nossos atos são sempre micro. Nós somos tudo micro, são micro atitudes, micro hábitos, micro conceitos, né?
O que são grandes são os princípios. Então você não vai arranjar um emprego. Se, por exemplo, você vai fazer um plano para concurso, você não vai entrar e passar num concurso público. Não. Em primeiro lugar, você vai escolher o cargo. Depois você vai baixar o edital. Depois você vai pesquisar a bibliografia. Depois você vai montar um plano de estudo, né? Depois você vai preparar seu ambiente de estudo. São micro hábitos. Depois você vai escolher seu horário de estudo. Você vai determinar um prazo. E aí você vai se preparar. E aí você não vai ter um grande triunfo lá na frente. É um triunfo diário. E qual é o triunfo diário? Eu vou estudar 1 hora por dia. Eu vou estudar 1 hora por dia. Eu vou estudar 1 hora por dia. Autorresponsabilidade. E aí, o que muita gente às vezes não consegue compreender é que uns podem ser movidos pela ganância, outros podem ser movidos por amor, outros podem ser movidos, enfim, pelo desejo de serem pessoas melhores, mas enfim, é necessário que isso aconteça. Porque autorresponsabilidade, entendeu? Você trazer para você a responsabilidade, você chamar para si, inclusive a própria culpa. Você chama para si. Essa é uma ideia bastante interessante que a gente vê inclusive no livro Empresas Feitas para Vencer, em que existia a característica do executivo nível premium, assim. Eu não me lembro a terminologia que o livro usava, mas o executivo, os problemas que aconteciam na empresa, ele chamava a responsabilidade para si, das empresas as empresas mínimas que se destacavam acima da média do mercado, inclusive em comparação com grandes empresas, assim, inclusive famosas, tipo Coca-Cola, sabe? Muitos desses executivos chamavam a responsabilidade para si mesmos. E outros tipos de executivos colocavam a culpa em fatores externos, como, enfim, o mercado, enfim. E aí se dizia que quando a questão envolvia a culpa, os executivos nível prêmio, eles olhavam para o espelho, ou seja, a culpa era deles, e os executivos das empresas medianas ou abaixo da média no mercado olhavam para a janela, a culpa está lá fora, está nos outros. E assim, princípios executivos e princípios de administração podem ser aplicados na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Por isso que você precisa estudar sobre empreendedorismo, você precisa estudar sobre ter esse tipo de mentalidade. Porque a partir do momento que você tem esse tipo de mentalidade, entende? É você que tem que mudar. Você não tem que se desesperar. Não, mas eu preciso mudar. Eu já estou com tal idade. O tempo está passando. O tempo vai passar, então por que você está se preocupando? Então, assim, em primeiro lugar, não tenha pressa. Segundo lugar, você não precisa adquirir nada para se sentir mais seguro. Você precisa entender que tipo de mudanças que você precisa fazer no seu próprio comportamento, na sua própria administração das coisinhas que lhe cerca, para você evoluir. E aí aqui eu estou falando especificamente evoluir materialmente. Então talvez seja necessário
você resolver uma goteira, e aí quando eu falo de goteira, eu tô falando de dívida, eu tô falando de grandes gastos, entende? Então assim, é aquela velha analogia do bambu chinês que eu já falei em outras ocasiões. O bambu, ele fica debaixo da terra por 4 anos. Se ele cresce alguma coisa acima da terra, é coisa de centímetros. No 5º ano ele cresce 25 metros. Mas aquela base, ela está sendo feita. Ele não está parado. Então, veja assim, a sua vida como o bambu chinês. Vão ver vertiginosamente, nossa, do dia para a noite ele cresceu. E outra coisa que eu quero falar aqui, talvez, eu não sei, mas talvez a sua opinião política talvez interfira um pouco e te obstrua a respeito de tudo que eu estou falando. Porque não raras as vezes eu já vi, em algumas ocasiões, muitas pessoas que se dizem da esquerda e elas dizem que o capitalismo isso, o capitalismo é aquilo, não há meritocracia, né? E aí acaba sendo um discurso que parece que desestimula o empreendedorismo, desestimula a iniciativa privada. Só que você pode até, se você me ouve e você é esquerdista, você tem até o seu motivo, a sua razão para ficar um pouco bravo, chateado, irritado, com fúria de grandes corporações, de grandes bilionárias empresas. Mas entenda que a maioria dos empreendedores não é assim. Então não faça um recorte e veja o valor do empreendedorismo, da iniciativa privada. E não somente da iniciativa privada, mas dessa mentalidade. A mentalidade de resolução de problemas, de autorresponsabilidade. Tá? Aqui o papo não é político, mas eu precisava fazer esse tipo de ressalva. E a autorresponsabilidade, meus amigos, autorresponsabilidade. Existem coisas que não vão nos interferir? É claro que existem, por isso que existem os planos B. E inclusive, né, nós vivemos, inclusive, um cenário mundial. O mundo, ele está ali, via de regra, com diferentes transformações. São transformações climáticas, existem embates políticos, né? Enfim, existe oscilação de moeda, é claro, mas dentro de todo esse aspecto, isso tudo não vai excluir aquilo que você pode fazer. Você sabe que isso não exclui aquilo que você pode fazer. Você não vai poder mudar aquilo que os outros vão poder fazer, mas você pode mudar aquilo que você pode fazer, e nessa área você é soberano. Aquilo que você pode fazer, porque você tem capacidade. Então, é mais ou menos nesse sentido a mentalidade empreendedora. Ela é mais um estilo de vida. É um estilo de vida. E outro aspecto muito importante, eu falei muito de autorresponsabilidade, é não conformismo. E não me entendo aqui novamente errado, eu não estou falando de ganância. Porque simplesmente, se você dedicar a sua vida para você procrastinar menos, você automaticamente já vai desenvolvendo uma mentalidade empreendedora. E mais ou menos nesse panorama. Eu gosto de pensar muito, eu fiz um vídeo lá atrás sobre
Esqueça sua aposentadoria do INSS. E nesse sentido, você deve agir como se você não dependesse de aposentadoria, como se você não dependesse de um salário de um patrão, de uma empresa. Porque quando você faz isso, você não dependendo de ninguém, você se fortalece. Não é que você não possa receber um salário de uma empresa, não é que você não possa receber uma aposentadoria, mas a partir do momento que você não depende disso, você se fortalece. Quando você não depende, por exemplo, do médico te prescrever caminhada e alimentação saudável e para você reduzir a gordura, o doce, seja lá o que for da sua vida. Caramba, por que você não fez isso antes se você já sabia que isso é um hábito saudável? A autorresponsabilidade, o médico precisa chegar lá para dizer isso para você. Tá entendendo? A mentalidade empreendedora não tem nada a ver com você abrir uma empresa. Tá dentro do combo, entende? Não é que não tem nada, tá dentro do combo, mas autorresponsabilidade. Você entendendo que não é o médico que vai cuidar da sua saúde, é você que vai cuidar da sua saúde. Você pode talvez precisar identificar algum tipo de questão, mas é você. É você. Autorresponsabilidade. A saúde é sua, não delegue. Autorresponsabilidade. Os problemas são seus, não delegue. Delegue se for uma questão de administração de tempo. Você precisar delegar para resolver questões mais importantes. E aí vai depender do seu dinheiro, né? Mas aí são outras questões. Aí você vem dizer para mim, Gabriel, quanto você já empreendeu? Eu já tive uma MEI, já trabalhei como vendedor, mas na época não tinha a mentalidade empreendedora. E por que você, afinal de contas, você fala isso? Porque isso está fazendo bem para mim. Eu estou vendo resultados bons na minha vida. Mentalidade empreendedora é quando você pega grandes expoentes da história e aí você pega Martin Luther King. Tem um camarada que teve uma mentalidade empreendedora, tinha um problema e ele se propôs a lutar por esse problema e resolver. Você entende? É muito mais abrangente do que você abrir um PJ. E aí o pessoal ele usa e aí eu vou ter que entrar ideologicamente um pouco, usa um recorte do malefício do capitalismo. E ninguém está falando de malefício de capitalismo. Eu estou falando que se você coloca e aplica princípios que inclusive podem ser usados por grandes, que inclusive foram usados por grandes executivos, sim, de empresas bilionárias, sim, mas ninguém está falando da moralidade deles. Estamos falando dos princípios que eles utilizam. E você, como uma pessoa boa, pode utilizar um princípio bom. Você entende? Saiba separar o joio do trigo. Entende? Saiba separar o joio do trigo. Utilize esse princípio. Utilize o princípio. Se dedique, se esmere. Concentre as suas energias. É muito mais abrangente do que simplesmente eu vou... Entende? Agora, acima de tudo, você precisa ter paz consigo mesmo. Ter paz com as suas próprias decisões. E chamar a tua vida para si mesmo. E treinar a coragem. Treinar a coragem. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. E é isso, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, é aquela coisa que você ouve de todos os canais, mas obrigado pela sua visita. Nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!